Nesta aula, vamos aprender como liberar a memória que nós alocamos dinamicamente com a função free. Exatamente, quando você, programador, aloca a memória de forma dinâmica, você é responsável por liberar essa memória, ok? E esse é um tópico extremamente importante. Olha só, quando nós temos uma função ou um procedimento e criamos variáveis de forma estática, desse jeito aqui, dentro dessa função ou procedimento, essas variáveis apenas são alocadas ou apenas são criadas pelo computador quando a gente chama a nossa função ou o nosso procedimento. Assim que a função ou o procedimento termina, essas memórias são liberadas ou são apagadas da memória. O próprio computador faz isso e você, programador, não precisa se preocupar com isso, ok? Por que isso acontece? Por questões de eficiência. Imagine que você tem um programa relativamente extenso, grande, com centenas de funções e procedimentos. Se essa memória fosse alocada toda de uma vez na memória e fosse mantida alocada até que o programa fosse finalizado, perceba, nós teríamos muitas variáveis locais, variáveis das nossas funções e procedimentos ocupando espaço de memória e que nem sempre estariam sendo utilizadas, porque elas são utilizadas apenas quando aquele procedimento ou quando aquela função é chamada. Então, por questões de desempenho e de eficiência, para utilizar menos memória, elas apenas são criadas quando a gente chama o nosso procedimento ou função. Agora, e quando a gente aloca a memória de forma dinâmica? Quando a gente aloca a memória de forma dinâmica, o computador não sabe até que ponto a gente precisa ou não daquela memória. Então, o computador não libera aquela memória. Você, programador, precisa fazer isso, ok? Como que você faz isso? De uma forma muito simples. No final do seu programa ou a partir do momento onde você não precisa mais daquela memória, por exemplo, poderia ser aqui, como poderia ser aqui após o else também. Perceba, ao final do programa ou neste ponto aqui. Eu não preciso mais dessa memória que eu aloquei, do VET. Eu não vou fazer mais nada com ela, o meu programa está finalizando. Eu simplesmente utilizo a função free. Esse free é para liberar memória. O que ela recebe como parâmetro? O ponteiro para a memória que eu quero liberar. Neste caso, VET. Não se preocupe, nós estamos realocando. O que acontece com a memória que eu tinha aqui em VET? Não se preocupe. A própria função realloc vai alocar essa quantidade de memória, vai copiar o que está em VET para essa região de memória e vai liberar essa memória aqui. É o mesmo comportamento quando a gente passa um tamanho igual a 0. Lembra que se tamanho for 0, ele vai liberar essa memória? Então, o realloc já faz essa liberação, porém eu fiz aqui uma nova alocação de memória. Quando chegar aqui, então, eu vou liberar. Eu vou dizer que eu não preciso mais dessa memória aqui que eu aloquei, ok? Perceba que o comportamento do nosso programa é exatamente igual, não vai ter nenhuma alteração. Tamanho 10, eu vou realocar agora um vetor com tamanho 25, e aí ao final, quando o meu programa termina, eu liberei essa memória aqui. Por questões de eficiência, é extremamente importante que você faça isso no seu programa. Aqui nós temos um programa pequenininho e não vai fazer muita diferença eu liberar ou não. Porque se eu não liberar, quando o meu programa finaliza, o próprio computador libera a memória. Mas perceba, ele só vai liberar a memória alocada dinamicamente quando o meu programa terminar. Então, imagine que eu tenha um programa grande com inúmeras funções e procedimentos onde, dentro dessas funções e procedimentos, eu vou fazendo alocação dinâmica. Se você, programador, não liberar a memória, toda essa memória vai ficar restrita. Toda essa memória vai permanecer restrita, vai continuar alocada até que o seu programa finalize, ok? Aí imagine que o usuário deixa ali seu programa aberto o dia todo. Como a gente costuma fazer com um navegador com várias abas abertas. Toda a memória que foi alocada dinamicamente pelo programa vai ficar ali sendo utilizada, vai estar marcada como alocada, ok? Então é extremamente importante que quando você não precisar mais da memória que você alocou, que você dê um free, liberando essa memória. Se ficou alguma dúvida, postem nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. E já sabe, né? Enquanto você posta aí sua dúvida, seu comentário, deixa seu like nessa aula, vai, isso é muito importante para o canal, para ajudar o canal a crescer. E se inscreva se você não é inscrito ainda. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.